Agora vamos para a regressão linear múltipla. Então, a regressão linear múltipla é aplicada em quimiometria sempre como calibração inversa, ou seja, sempre o meu y é minha variável independente e meu x são minhas variáveis dependentes, ou seja, as respostas dos meus sensores, elas são dependentes do meu valor de y. Então, eu tenho aqui um exemplo para n amostras, eu tenho o valor de y, ou seja, o vetor y que eu quero prever, a minha variável preditora. Então, eu tenho os vários valores de y1 até yn, e em x eu tenho a matriz. Agora, eu não tenho mais somente resposta de um sensor, eu tenho resposta para m sensores. Então, agora, o meu modelo se dá pelo a primeira amostra y1 é igual a um beta zero, ou seja, um coeficiente linear mais um coeficiente angular para a primeira variável aqui, o primeiro sensor, para o segundo sensor, até para o mésimo sensor mais um resíduo. Para a segunda amostra, mesma coisa, os mesmos coeficientes, agora para esse segundo conjunto de sensores, mais um resíduo, onde o x é uma matriz com um conjunto de sensores. Observe, da mesma forma que aqui eu tenho o meu coeficiente linear, é lógico, quando eu montar minha matriz x, é esperado que a primeira coluna eu tenha valores também iguais a 1. Então, o meu vetor, o meu valor de y previsto pode ser igual a beta zero, ou seja, b0, desculpa, no caso estimativa do coeficiente linear, mais b1, estimativa do coeficiente beta 1, até vezes x1 até o bm/xm, que é igual ao somatório em j. Coloquei de j igual a zero. Zero por quê? O primeiro valor de x aqui da minha matriz x, eu vou sempre colocar o valor igual a 1. Então, eu vou colocar de 0 até m, para manter o 1, 2, 3, todos esses valores, manter a mesma quantidade aqui de variáveis e manter o mesmo coeficiente, primeiro sensor de x, segundo e assim por diante, e o zero sendo o coeficiente linear, e o meu modelo ser dado dentro dessa estrutura aqui. Então, eu tenho que y é igual à parte modelada, que é esta equação, mais o meu resíduo. Então, a equação é a mesma que nós vamos estar utilizando aqui. Meu y é um vetor, o x tenho esse valor, essa coluna de 1 adicionada para o coeficiente B0, e aqui as respostas para o primeiro sensor, o segundo sensor, até o mésimo sensor. E beta, ou B, será os valores estimados para todos os coeficientes, e um vetor de resíduos. Então, eu tenho esse meu modelo, estimo ele por y é igual a xb, e o resíduo, então, é igual a y menos a minha parte estimada aqui, que é o meu modelo. E o objetivo é estimar os valores de beta, dado por b, que minimizem a soma dos quadrados do resíduo. O problema da mesma forma que nós vimos para a regressão univariada. Então, o erro ao quadrado, eu posso chamá-lo de y menos o y previsto ao quadrado, que é igual ao mesmo que e transposto e. Então, aqui eu tenho o meu vetor e e o e transposto. Se eu multiplico e transposto vezes e, eu vou ter o erro da primeira amostra ao quadrado, mais da segunda amostra ao quadrado, até a enésima amostra ao quadrado, que eu posso colocar também desse formato. O somatório de i igual a 1 até n de ei ao quadrado. Como o erro é igual a y menos y previsto, então posso colocar esse erro ao quadrado também nesse formato, y menos y previsto transposto, que multiplica y menos y previsto. Ou substituir y previsto por xb, que fica mesmo que y menos xb transposto, que multiplica y menos xb. Então, para determinar os valores minimizar os valores de erro ao quadrado, basta fazer a derivada em relação a b e igualar a zero. Ou seja, vou tomar o gradiente de e transposto e igualar ele a zero. Então, mesmo que eu tenha o somatório de
cada uma dessas variáveis, ou seja, eu vou derivar em relação a cada um dos coeficientes, B0, B1, B2, até o Bm, a minha função E transposto E. Lembrando que a minha função E transposto E, né, que é o meu erro ao quadrado, é o mesmo que y menos xb transposto, que multiplica y menos xb. Que isso aqui é igual a eu ter y menos toda a minha parte modelada ao quadrado, né? Y1 menos toda a parte modelada ao quadrado, mais o y2 menos toda a parte modelada para a segunda amostra, todos os sensores, né? A resposta de todos os sensores para a segunda amostra ao quadrado, mais para a terceira, para a quarta, até para a enésima amostra, também ao quadrado. Então, como que eu faço essa derivada? A primeira derivada em relação a B0, lembrando que eu vou derivar em relação a B0, B1, em relação até a Bm. Então, primeiro derivada em relação a B0, fazendo essa primeira parte aqui da primeira amostra. Então, eu vou ter também duas vezes toda a minha equação, ou seja, todo esse valor aqui, que é o meu resíduo, que é igual ao meu erro, né? Vezes a derivada interna. A derivada interna em relação a B0 é menos 1. Para a segunda amostra, duas vezes todo o erro para a segunda amostra, vezes a derivada interna em relação a B0, que vai dar menos 1. E assim por diante até para a enésima amostra. Então, eu vou ter 2 vezes todo o meu valor de erro, toda essa função aqui, vezes a derivada interna, que vai ser igual a menos 1 também. Então, observe que a derivada do E2 em relação a B0 é igual a menos 2, né? Menos 1 vezes 2. Então, eu vou ter menos 2 que multiplica y menos y previsto, onde isso daqui é meu y previsto. Ou seja, menos 2 que multiplica y menos xb. Lembrando que meu y previsto é xb. Fazendo a derivada agora em relação a B1. Então, vou derivar E2 em relação a B1. Então, vou ter duas vezes todo o meu erro, vezes a derivada agora em relação a B1. A derivada em relação a B1, ou seja, eu vou ter então agora menos x1. Ou seja, para o valor para o primeiro sensor, no caso da primeira amostra. Agora, em relação à segunda amostra, então vou ter 2 vezes todo o meu valor de erro. Então, tenho 2, né, vezes todo o meu valor de erro, vezes a derivada agora em relação a B1. Em relação a B1, eu tenho o valor de x21 negativo. Mais B3, B4 até a enésima amostra. Então, eu vou ter 2 vezes todo o meu erro, vezes a derivada interna. A derivada interna aqui vai ser menos Bn1. Então, nesse caso, a derivada em relação a B1, eu vou ter menos 2, né? Esse negativo aqui, eu vou ter menos 2 x1 transposto. Observe que eu tenho essa primeira coluna do valor de x1 transposto, já que ele vai estar na sua forma transposta, vezes o erro. Ou seja, o erro é y menos y previsto, que é o mesmo que y menos xb. Ou seja, quando eu derivo em relação a B1, eu tenho menos 2x1 transposto, que multiplica y menos xb. Quando eu derivei a B1, eu tenho o valor do sensor para esse coeficiente. Vamos derivar agora em relação a x2. Então, observe que o processo é o mesmo. Então, eu tenho 2 vezes toda a minha função, todo o meu erro, só que agora eu vou derivar em relação a B2. Então, em relação a B2, eu vou ter a resposta da primeira amostra para o segundo sensor. Então, derivado disso aqui em relação a B2, eu vou ter menos x12. Segunda amostra, tem 2 vezes todo o meu erro, vezes a derivada desse cara aqui em relação a B2, que vai ser igual a menos x22. Até a enésima amostra, eu tenho 2 vezes a derivada de todo esse cara aqui, que vai ser todo ele, vezes a derivada interna. A derivada interna aqui vai ser menos Bn2. Observe que aqui eu tenho a segunda coluna transposta. Então, a derivada de E2 em relação a B2 vai ser igual a menos 2, trazendo esse negativo para cá. Então, eu tenho essa constante menos 2 que multiplica x transposto vezes o erro, ou seja, o meu resíduo, que é y menos xb. Se eu for fazer isso até para a mésima amostra, eu vou ter a mesma coisa, 2 vezes toda a minha função, vezes agora a derivada em relação a
BM, que vai ser igual a menos, negativo, x1m. Segunda amostra, 2 vezes a derivada, tudo isso aqui, vezes a derivada interna, que vai ser igual a menos BM, já que eu estou derivando em relação, menos x2m, já que estou derivando em relação a BM. Até a última amostra, então eu tenho 2 vezes todo o meu resíduo, vezes a derivada em relação a BM, que vai ser igual a menos xNM. Então a derivada em relação a BM, a derivada de E2, vai ser igual a menos 2, novamente, menos 2xm transposto vezes o erro. O erro é y menos y previsto ou y menos xb. Então, juntando todas essas derivadas, né, se eu fizer a derivada para todos os meus coeficientes, então eu vou ter o primeiro aqui, eu posso colocar como se fosse 1 transposto, ok? Menos 2 vezes 1 transposto, vezes o meu erro. Para em relação a B1, menos 2x1 transposto, em relação a B2, menos 2x2 transposto, esse x2 aqui é a resposta do segundo sensor da minha matriz X, até a mésima, ou seja, a resposta para o mésimo sensor. Então, se eu juntar isso tudo aqui numa matriz, ou seja, eu tenho agora o somatório de todas essas derivadas do resíduo ao quadrado, fazendo isso igual a zero, então eu tenho que, se eu juntar todos esses aqui, 1, x1, x2, eu vou ter a matriz X transposta. Então eu tenho menos 2x transposto que multiplica y menos xb. O menos 2 é constante, posso tirar, cortar dessa igualdade, sobrou então x transposto que multiplica y menos xb. Então faço essa multiplicação aqui, eu tenho x transposto y menos x transposto xb. Somando dos dois lados x transposto xb, eu tenho esta igualdade aqui e observe novamente, se eu multiplicar vezes a inversa de x transposto x, eu tenho a mesma equação. Então, observe, eu tenho a mesma equação para determinar esses coeficientes. Eu tenho que os meus coeficientes b do modelo é igual a pseudo-inversa de x, pseudo-inversa é x transposto x menos 1, né? A inversa de x transposto x multiplica x transposto, a inversa, a pseudo-inversa de x vezes y.